Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, então, a nossa sessão de número 12 de 2024. Cumprimento o conselheiro Petersen, Lorenzon, Porce, nosso diretor-geral Carlos Alvim e todos os demais presentes. Em relação ao item 1, minuta da ata, apreciação da minuta da ata número 10 de 2024, eu sugiro deixar para a próxima sessão, porque realmente não tive tempo hoje de manhã de examiná-la, a não ser que os senhores queiram já aprovar e já tenham feito alguns ajustes. O que preferem, conselheiros? Podemos aguardar, não vejo problema. Também não tem problema. Obrigada. Também Então, não vejo problema. deixamos para a minuta da ata 10 de 2024 para a próxima sessão e já ingressamos nas nossas matérias. O item 2.1 da pauta é a análise do processo número 174639002330, que trata da aprovação da minuta de contrato entre Sulgás e SPS Central de Tratamento Integrado de Resíduos Zero. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Aqui, antes de passar a palavra para o conselheiro Lorenzon, só lembrar que as partes já se deram por intimadas na sessão passada desta sessão agora, né, que não levamos o processo na sessão passada e já foram intimadas na própria sessão de número 11 de 2024. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência, saudar o conselheiro Porce, conselheiro Petersen, nosso diretor-geral e todos aqueles que estão participando desta sessão. Vou de imediato ao exame do processo. Como disse Vossa Excelência, o processo trata da aprovação da minuta de contrato entre Sulgás e SPE, Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero. Trato do relatório. Trata o presente processo da análise da minuta de contrato de compra e venda de biometano a ser celebrado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e SPE, Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Limitada. O expediente foi aberto a partir do ofício 2023/0229, protocolado na GERT pela Sulgás em 8 de dezembro de 2023, encaminhando a minuta do contrato para apreciação desta agência, conforme a apresentação realizada à área técnica. A Sulgás refere que a celebração tem como objetivo a garantia da segurança energética de seus clientes, uma vez que o biometano fará parte do portfólio de contratos de suprimento de gás da companhia. Dada a dinâmica do mercado de biometano, esse contrato possui características singulares, tais como o fato do gás ser injetado diretamente na rede de distribuição e ter como único índice de reajuste anual de preço o IGPM, não sofrendo, portanto, impactos de flutuações cambiais ou da cotação do petróleo. A inclusão do contrato de biometano no portfólio da Sulgás representa um avanço estratégico, além de uma contribuição significativa para o desenvolvimento sustentável. O biometano, produzido no estado do Rio Grande do Sul a partir de resíduos orgânicos renováveis, diversifica a matriz energética da concessionária e reforça seu compromisso com a responsabilidade ambiental. O suprimento de gás a partir deste contrato participará da promoção da segurança energética e contribuirá para a redução das emissões de gases do efeito estufa, consolidando o compromisso da Sulgás com práticas mais sustentáveis. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERES, mediante a informação número 23/2024, efetua alguns apontamentos e opina pelo retorno à concessionária para fins da adequação do conteúdo da minuta do contrato. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da AGERES apresenta sua análise na informação 3/2024, trazendo as seguintes considerações. O preço do biometano será reajustado a cada 12 meses pelo Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM,
o qual é publicado pela Fundação Getúlio Vargas. O volume QDC, quantidade diária contratada, é de 15 mil metros cúbicos dia. O contrato trata da aquisição de biometano por 5 anos, com o início da operação previsto para janeiro de 2025. Conclui indicando que não foram encontrados pontos a serem alterados e recomendando a aprovação da minuta do contrato. Após ser oficiado pela diretoria-geral, a Sulgás encaminha nova versão do contrato, através do ofício Sulgás 2024/0010, com as adequações de documentos solicitados. Destaca que as alterações já foram analisadas pelo supridor. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, GPE, em sua análise adicional, mediante o acolhimento número 1/2024, GPE destaca que, 2 pontos, abro aspas, a minuta do contrato de compra e venda de biometano, SPS, Central de Tratamento Integrado do Resíduo Zero Limitada, Sulgás, não dispõe de cláusulas que assegurem à distribuidora Sulgás a redução das quantidades diárias contratadas, caso um usuário venha a migrar para o ambiente de contratação livre, evitando que os consumidores cativos remanescentes tenham que custear um volume de gás sem alocação no mercado da empresa. Tais cláusulas constam nos contratos de suprimento assinados com as empresas Petrobras e Galp, a partir de 28 de dezembro de 2021. Assim, é entendimento dessa gerência que a Sulgás deve avaliar a incompatibilidade dessa minuta com os demais contratos já firmados. A distribuidora também deverá assegurar a eficácia desse dispositivo contratual presente nos demais contratos. Em resposta, a Sulgás encaminha a minuta, informando a inclusão da cláusula 4.3, a qual assegura redução da quantidade diária contratada para o caso de migração de usuário do mercado cativo para o mercado livre, indo ao encontro da sugestão de avaliação apresentada pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado. No encaminhamento número 15/2024, GPE, a gerência informa ao diretor-geral que a minuta não contempla integralmente o parecer emitido, uma vez que não prevê condições de redução das quantidades diárias contratadas quando da ocorrência da migração de um consumidor para um ambiente de contratação livre, que venha adquirir gás de supridor distinto da SPS Central de Tratamento Integrado do Resíduo Zero Limitado. Novamente oficiada, a Sulgás manifesta-se através do ofício 2024/0039, indicando que o exposto no acolhimento número 1/2024 da GPE foi avaliado pelas partes e procedeu pelo atendimento parcial, pelos seguintes fundamentos. 2 pontos. A minuta em tela refere-se à compra e venda de biometano, enquanto que os demais contratos citados são de compra e venda de gás natural. A mitigação de riscos é essencial a qualquer negócio. No entanto, além da distinção anteriormente indicada, dificulta a aproximação das cláusulas quando se observa a natureza do negócio entabulado, condições e previsões contratuais. O volume de gás a ser adquirido representa menos de 1% sobre o volume total de gás natural contratado pela Sulgás para o ano de 2025, o que permite, com alguma segurança, o remanejamento do consumo desse gás por outros consumidores na eventualidade de migração de um grande cliente para o mercado livre. De outro lado, a partir do ano de 2026, a Sulgás tem contratado 1.220.000 metros cúbicos dias de gás, volume menor que o consumo projetado para o mercado cativo, indicando espaço para novas contratações ou eventual migração de algum cliente para o mercado livre. Quanto ao supridor, todo o estudo financeiro de viabilidade de uma planta, usina, de biometano é realizado com base no fornecimento firme do que for produzido pela mesma, ou seja,
Todo o gás ali produzido precisa ser consumido. Não há estoque. Desta feita, a inclusão da cláusula nos termos da orientação recebida incumbe um risco não mapeado ou avaliado na formação de preços e condições negociadas. Há ainda a necessidade de diferenciação do fornecimento realizado por grandes supridores, como Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. e Galp, Energia Brasil S.A., e por pequenos produtores de biometano. A injeção do biometano na rede de distribuição de gás natural vai desenvolver uma nova atividade econômica e introduzir agentes ao mercado, aumentando a oferta de gás, fundamental para o mercado, dada a limitação física do gasbol, fomentando o desenvolvimento sustentável e diversificando a oferta de energias renováveis na matriz energética do nosso estado do Rio Grande do Sul. No intuito de mitigar a exposição da Sulgás, foi apresentada a cláusula alternativa, incluindo a previsão de redução de QDC, caso algum cliente migre para o mercado livre, com a particularidade de que o cliente deva ser atendido no suprimento de molécula pela planta em questão. Tal previsão elimina o risco da Sulgás permanecer com o compromisso de compra do biometano quando um cliente do mercado cativo migra para o mercado livre, adquirindo o biometano deste mesmo fornecedor. Na informação GPE número 22/2024, a Gerência de Energia apresenta o detalhamento de sua análise, indicando que, 2 pontos, os contratos com a Galp e Petrobras trazem condições específicas para que essas procedam à redução dos montantes contratuais quando da migração de um consumidor para o ambiente livre, por intermédio de um terceiro supridor. Tomando como exemplo os contratos com a Petrobras, dentre essas condições está a ponderação da redução do volume contratado com base nos volumes contratuais de gás natural de todos os contratos de suprimento que a distribuidora possui. Observa-se que a Lei Estadual 15.648, de 2021, em seu artigo 57, equipara juridicamente as definições de gás natural e biometano. Portanto, não cabe o acolhimento do fundamento trazido pela distribuidora em relação ao bem. Outra condição fixada nos contratos de suprimento com a Petrobras diz respeito à necessidade de celebração de termos aditivos contratuais, de forma a viabilizar a redução nas QDCs dos contratos vigentes. Por conta dessa condição contratual, o acolhimento GPE número 1/2024 indicou a necessidade de a distribuidora garantir a eficácia desse dispositivo contratual presente nos demais contratos de suprimento firmados com a Galp e Petrobras. Em suas manifestações, a distribuidora Sulgás não faz menção a essa garantia, permanecendo um risco a ser considerado, uma vez que a minuta de contrato em análise não prevê essa redução contratual. Da conclusão, diante exposto, recomendamos o encaminhamento desse processo para a deliberação do Conselho Superior da AGERGS, no sentido de aprovar a minuta do contrato de suprimento, documento número 0426342, assumindo a distribuidora de gás canalizado os riscos decorrentes de uma eventual sobrecontratação de gás que não possa ser alocada em seu mercado, não cabendo qualquer transferência de ônus à concessão. A diretoria-geral encaminha o processo ao Conselho Superior, manifestando-se pela pré-aprovação da minuta de contrato, condicionada à assunção dos riscos pela distribuidora, como indicado pela Gerência de Energia. E assim eu concluo o meu relatório, eminente presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós não temos inscritos para a sustentação oral, então o senhor pode prosseguir com a fundamentação do voto, por favor. Obrigado. Estou agora fazendo, então, a leitura da fundamentação. A Lei Estadual 15.648, de 2021,
dispõe sobre a exploração dos serviços locais de distribuição e de movimentação de gás canalizado no estado do Rio Grande do Sul. Conforme seu artigo 8º, cabe à AGERGS a pré-aprovação dos contratos de suprimento a serem celebrados pela Companhia de Gás do estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, para atendimento ao mercado cativo. E aqui eu faço constar, então, a transcrição na íntegra do que prevê no capítulo 6 das garantias de fornecimento ao mercado, o artigo 8º, seus parágrafos 1º e 2º. A avaliação realizada pelas diretorias técnicas da AGERGS tem por objetivo verificar a conformidade regulatória do contrato a ser firmado, tendo em vista as competências, obrigações e responsabilidades estabelecidas na referida lei. Conforme relatado, o contrato em tela tem características distintas dos demais já analisados por esta agência. Inicialmente, por se tratar de fonte alternativa produzida a partir de resíduos orgânicos renováveis. Quanto ao reajuste anual de preço, a vinculação unicamente ao indicador IGPM, não sofrendo o impacto da variação do dólar ou da cotação do petróleo. Quanto ao argumento de que o contrato não sofrerá impacto da variação cambial em função da escolha do IGPM como indexador para o reajuste de preços, deve-se ponderar que o IGPM é um dos índices mais sensíveis à variabilidade cambial, devido ao peso de 60% do índice de preço ao produtor amplo, IPA, na sua composição. Ainda que se trate de um índice doméstico de preços, existe vasta evidência na literatura especializada quanto à existência de um efeito de carregamento da variação cambial sobre o IPA e o IGPM, como demonstram os estudos de Menezes e Fernandes, em 2013, e Santorini e Carvalho, 2019. Ainda que, indiretamente, o IGPM incorpore parcela da variabilidade cambial, assim, a concessionária deveria ser mais diligente na apresentação de suas justificativas para a escolha do indexador de preço, pois a suposta chamada blindagem do contrato à variação cambial não procede. Entretanto, entendemos que a definição do indexador do contrato é de livre escolha da concessionária, no contexto do seu ambiente negocial e concorrencial, sendo também inerente a essa escolha a avaliação de risco assumido quanto à flutuação dos preços no mercado em face do indexador escolhido. Quanto às cláusulas de redução das quantidades diárias contratadas, devido à migração de usuários para um ambiente de contratação livre, restou claro que a Sulgás ponderou quanto aos riscos apontados pela Gerência de Energia da AGERGS, entendendo que pode remanejar o volume de gás a ser adquirido para outros consumidores, ou considerando o consumo projetado para os anos seguintes. Assim sendo, conclui-se que a matéria foi detalhadamente analisada pela área técnica da AGERGS, que opinou pela pré-aprovação do contrato apresentado no documento SEI número 0426342, pontuando que, diante das considerações efetuadas, a Sulgás assume os riscos decorrentes de eventual sobrecontratação de gás que não possa ser alocado em seu mercado. Por fim, lembra-se que o contrato deve ser encaminhado pela concessionária à AGERGS em até 5 dias úteis após sua assinatura. E assim, eu estou concluindo a minha fundamentação e posso prosseguir emitindo o meu voto, eminente presidente. Sim, sim, conselheiro, por favor. Então, vou fazê-lo. Do voto. Primeiro, aprovar a minuta do contrato de compra e venda de biometano a ser firmado entre a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, e SPE, Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Limitada. 2. Eventual sobrecontratação do gás que não possa ser alocado em seu mercado constitui risco da Sulgás, cujo ônus econômico financeiro não poderá ser transferido aos usuários. E 3. Determinar o encaminhamento à AGERGS do contrato assinado entre as partes em 5 dias úteis, conforme dispõe a Lei Estadual 15.648 de 2021. Este é meu voto, eminente presidente e eminentes conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon.
passo para a revisão do conselheiro Alexandre Alves Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, confirma a correção do relatório quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada, conselheiro. Alguma observação, esclarecimento? Conselheiro Petersen, podemos passar para a votação? Conselheiros? Podemos passar para a votação. Certo. Bem, eu acompanho integralmente o conselheiro Algir Lorenzon e peço, então, o seu voto, por favor. Acompanho o relator. Ok. Por unanimidade, o processo 1746-3900-230 foi decidido conforme o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Passamos para o item 2.2 da nossa pauta. Análise do processo 593-3900-237, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 7 de 2023. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por favor, conselheiro Lorenzon. Vou iniciar, então, o trabalho fazendo a leitura do relatório desse processo, já apregoado por Vossa Excelência. E digo que trata o presente expediente de recurso ao auto de infração 7/2023, emitido para a Corsan, Companhia Rio Grande de Saneamento, em decorrência de fiscalização realizada para verificação do cumprimento dos prazos previstos na Resolução Normativa número 37/2017, para elaboração de planos de emergência e contingência dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os apontamentos da fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização número 24/2023, de que, anexo ao termo de notificação número 20/2023, tendo sido registradas duas não conformidades, assim resumidas. 2 pontos. A não conformidade número 1, NC1. A empresa não observou os prazos estabelecidos no artigo 19 da Resolução Normativa número 37/2017 para a elaboração de planos de emergência e contingência dos seus sistemas. A empresa deixou de atender o disposto em resolução da AGERGS, ferindo dispositivos da Resolução Normativa número 13/2014. O artigo 4º constitui infração sujeita a multa. E a não conformidade número 2, NC2, diz em seu item número 8º, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. E o seguinte, é o 7º, deixar de cumprir outras determinações da AGERGS e demais disposições legais, contratuais ou regulamentares relativas à modicidade tarifária, eficiência, adequação e qualidade dos serviços prestados de modo a impedir a eficácia da ação regulatória. Após análise das manifestações apresentadas pela Corsan ao termo de notificação emitido, a equipe de fiscalização entendeu pelo não acolhimento às alegações apresentadas, recomendando a aplicação de penalidades. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentados na exposição de motivos, a Diretoria de Qualidade do Serviço da AGERGS decidiu pela lavratura do auto de infração número 7/2023, estabelecendo a aplicação da penalidade de multa no valor total de R$ 9.312 e advertência, assim discriminadas. Não conformidade número 1, NC1, R$ 9.312. Não conformidade 2, NC2, advertência. Total, esse valor, R$ 9.312. Oficiada da decisão, a companhia protocolou o ofício 980/2023 com recurso ao auto de infração. Apresenta suas alegações em síntese. A. Em relação à NC1, não conformidade número 1.
refere-se aos prazos estabelecidos no artigo 19 da Resolução Normativa número 37/2017, alterada parcialmente pelas resoluções normativas número 43/2018 e 61/2021. Após a apresentação de contribuições à consulta pública 07/2020, referente à alteração da resolução, em 7 de maio de 2021, foi publicada a alteração ao artigo 19, estabelecendo os prazos para elaboração dos planos de emergência e contingência. Em 20 de agosto de 2021, através do ofício 1390/2021, GP, a companhia se manifestou à AGERGS sobre os prazos definidos na Resolução Normativa número 61/2021, salientando a necessidade de atualização à data de homologação da referida resolução, a qual ocorreu em 4 de maio de 2021, menos de 2 meses do encerramento do primeiro prazo. Dessa forma, foram apresentados os prazos interpretados como corretamente aplicáveis. O primeiro, em 4 de 11 de 2021, para atendimento de 25% dos sistemas operados. 2, 4 de maio de 2022, para atendimento de 50% dos sistemas operados. Terceiro, 4 de novembro de 2022, para atendimento de 75% dos sistemas operados. E o quarto, a data é 4 de maio de 2022, para atendimento de 100% dos sistemas operados. Imperioso destacar que, após o envio do ofício 1390/2021 pela Corsan, a agência não se manifestou refutando os prazos apresentados pela companhia como adequados. Assim, para atendimento do cronograma de elaboração dos planos de emergência e contingência, foram apresentadas as seguintes entregas. 2 pontos. 20 de agosto de 2021. E aqui consta o número do ofício de cada um deles. Número de municípios concluídos, 6, percentual 1%. Depois, CES. Bem, essa tabela está constando nos autos, e é de pleno conhecimento, foi proposto pela Corsan, e eu vou, então, deixar de fazer a leitura completa para que possamos dar continuidade ao exame desse processo. E assim se observa, conforme o cronograma, diz a Corsan, foi atendido, considerando os prazos contados a partir da homologação da Resolução Normativa 61/2021, conforme registrado no ofício 1390/2021. B. Da dosimetria da infração. Argumenta que não pode ser mantida a penalidade aplicada, mormente a sua total desproporcionalidade em relação aos itens de não conformidade. Em relação aos fatos constitutivos da NC1 e NC2, a meta foi devidamente atendida pela recorrente. Assim, nenhuma penalidade deve ser aplicada à companhia recorrente no caso em análise. No entanto, se não for esse o entendimento de Vossas Excelências, o que a pena se admite por hipótese, necessário que a pena seja substancialmente reduzida ou mesmo substituída por advertência, já que os apontamentos realizados não indicam situação de gravidade que justifique o pagamento de multa no valor de R$ 9.312 como arbitrado. Por fim, no tocante ao efeito suspensivo, impende registrar que, embora não exista disposição específica acerca de sua atribuição, recomenda-se, como medida assecuratória dos princípios do devido processo legal, sua aplicação até a decisão final. Por fim, solicito 2 pontos. A. Que seja recebido o presente recurso, já que atende aos requisitos regulamentares e legais. B. Que seja concedido o pedido de efeito suspensivo. E C. Que seja devidamente analisado o pedido e, ao fim, anulada a penalidade à Corsan. Após a análise dos argumentos apresentados no recurso interposto, diante dos fatos e provas apresentadas com base na informação número 7/2023, a diretoria de qualidade decide pela não reconsideração da autuação,
pelos fundamentos elencados na exposição de motivos anexa ao auto de infração e oficia a Corsan da decisão. Mediante o encaminhamento 1310/2023, a Diretoria-Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação final, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa 32/2016. Recebido o expediente, encaminhamos para análise e manifestação da Diretoria de Assuntos Jurídicos. Da análise efetuada na informação 287/2023, aquela diretoria apresenta em síntese o seguinte: a contagem do prazo para apresentação do recurso iniciou no dia 28/7/2023, encerrando-se em 6/8/2023, que era um domingo, o que evidentemente prorroga o fim do prazo para o primeiro dia útil seguinte, que seria dia 7 de agosto de 2023, uma segunda-feira. Logo, apresentado à AGERGS em 8/8/2023, o recurso não observou o prazo recursal regulamentado, não devendo ser conhecido. Portanto, opina-se pelo seu não conhecimento por intempestividade. Contudo, para a eventualidade de o Conselho Superior considerar superada a intempestividade, cabe assinalar que o recurso no mérito igualmente não merece prosperar. Quanto à impugnação relativamente aos prazos para atendimento dos sistemas operados, os quais a Corsan alega que o cronograma fora atendido, considerando os prazos contados a partir da homologação da Resolução Normativa 61/2021, que alterou a Resolução 37/2017, a Diretoria de Qualidade se reportou à manifestação da Diretoria Jurídica, conforme informação 116/2021. Na oportunidade, a Diretoria Jurídica rechaçou a interpretação da Corsan, que postulava a dilação dos prazos de elaboração dos planos de emergência e contingência dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quanto à dosimetria, os aspectos aplicados estão sobejamente demonstrados na exposição de motivos, que é parte integrante do documento sancionatório. Tanto os critérios quanto a motivação para a aplicação de penalidade encontram-se satisfatoriamente apresentadas, circunstâncias que afastam os argumentos da concessionária. Por isso, não há qualquer reparo a ser feito na autuação aplicada pela área técnica. Opina pelo não conhecimento do recurso por sua intempestividade. Caso seja superada a recomendação quanto a esse pressuposto processual, opina-se no mérito pelo seu não provimento, conforme informação DQ 107/2023, com as considerações do presente parecer. É aqui que eu estou concluindo o relatório, senhora presidente. Conselheiro, pode seguir na fundamentação, porque também neste processo não há pedido de sustentação oral. Então, prossigo, fazendo a leitura agora da fundamentação. A AGERGS atua na área de saneamento por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência e por previsão na Lei 10.931 de 97. A Lei Federal 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento, expondo que, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independências decisórias e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. A Diretoria de Qualidade do Serviço da AGERGS realizou fiscalização junto à Corsan a fim de avaliar o cumprimento do disposto na regulamentação em relação à elaboração de planos de emergência e contingência dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para os municípios conveniados, o que resultou na lavratura do auto de infração 7/2023. A resolução normativa 37/2017 da AGERGS, alterada parcialmente pelas resoluções normativas 43/2018 e 61/2021,
dispõe sobre a compensação financeira a usuários em decorrência da interrupção de longa duração do abastecimento de água e estabelece critérios para a elaboração do plano de emergência e contingência pelos delegatários do serviço. Artigo 16. O delegatário deverá instituir plano de emergência e contingência para os sistemas de abastecimento por ele operados, seja de forma individual ou integrada, contemplando no mínimo 2 pontos. Artigo 19. A elaboração do plano de emergência e contingência a que se refere o artigo 16 observará os seguintes prazos. 1. 30 de junho de 2021, para o atendimento de 25% dos sistemas operados, considerando a data de homologação da presente resolução normativa. 2. 31 de dezembro de 2021, para o atendimento progressivo de 50% dos sistemas operados. Terceiro, 30 de junho de 2022, para o atendimento progressivo de 75% dos sistemas operados. E quarto, 31 de dezembro de 2022, para a conclusão do atendimento de 100% dos sistemas operados. Conforme registrado nos autos, não houve o cumprimento dos prazos previstos, tendo sido confirmadas as não conformidades apontadas e caracterizada a violação dos dispositivos regulamentares. Cabe ressaltar que a companhia apresentou uma relação de 316 municípios à fiscalização. Contudo, a análise ficou delimitada aos 273 regulados por esta agência naquele momento. Ademais, a verificação efetuada limitou-se ao cumprimento dos prazos para a apresentação dos planos de contingência e emergência, sendo que a análise detalhada do conteúdo e itens mínimos estabelecidos por hora não foram objeto da fiscalização. De acordo com a exposição de motivos ao auto de infração, a penalidade imposta foi aplicada com fundamento nos incisos 2 e 3 do artigo 18 da Resolução Normativa 32 de 2016, que disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERGS e a aplicação das sanções regulatórias. O enquadramento da penalidade de multa está fundamentado na Resolução Normativa 13/2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários dos serviços públicos, em razão do descumprimento da legislação, dos contratos e das normas regulatórias. E faço aqui, nesse meu trabalho, a transcrição do seu artigo 4º, que constitui infração sujeita à multa, também transcrevendo os demais artigos e os incisos que integram esse meu trabalho. E a exposição de motivos ao auto de infração apresenta, portanto, devidamente, as condicionantes de dosimetria utilizada para a fixação do valor da multa, que corresponde a 80% do valor máximo definido no artigo 7º da Resolução Normativa número 13/2014. Como já relatado, o recurso apresentado pela Corsan foi analisado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos na informação 287/2023, a qual me reporto, tendo sido declarada a sua intempestividade. Entretanto, ainda que fosse considerado tempestivo e em que pesem as alegações apresentadas pela companhia, não foram apontados motivos para desconstituição do auto de infração emitido. Assim sendo, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu estou neste processo votando por, primeiro, não conhecer o recurso interposto pela Companhia Rio Grandense de Saneamento S.A., Corsan, por intempestivo, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 9.312, conforme auto de infração número 7/2023. Segundo, oficiar a Corsan para o pagamento da penalidade no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa número 32/2016. É esse, então, o meu voto. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra ao conselheiro Paulo Roberto Petersen para sua revisão. Item 4 da revisão.
Conforme disposto no regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. Obrigada. Conselheiro Porsche, algum esclarecimento, observação? Podemos passar para os votos? Podemos seguir para o voto. Então, tá. O meu voto também é pelo acompanhamento integral ao voto do conselheiro Lorenzon. Então, decidindo pelo não conhecimento do recurso da Corsã por intempestividade. E passo, então, para o senhor. Qual o seu voto? Da mesma forma, acompanho o voto do nosso relator. Então, por unanimidade, o Conselho Superior vota pelo não conhecimento do recurso da Corsã por intempestividade no processo 593-3900-237. Passamos, então, às comunicações da nossa pauta. Foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo no número 1043-3900-234, que trata do pedido de reconsideração da BRK Ambiental Uruguaiana, a resolução decisória número 717 de 2023, relativa à tarifa de disponibilidade da rede de esgotamento sanitário em imóveis com cota negativa. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porsche. Convites. Recebimento do convite da ABAR para o 2º Encontro Nacional das Agências Reguladoras, em comemoração aos 25 anos de criação da entidade, que será realizado no próximo dia 25 de abril, quinta-feira, das 9 às 18, em Brasília. Nós nos faremos presentes, os conselheiros estão convidados. Recebi um convite ontem da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia, coloco como segundo ponto aqui, para a apresentação, para uma fala em relação as tratativas que a Agergs, a expiração do contrato com a ANEEL e as tratativas que a Agergs vem mantendo com a ANEEL para a continuidade da fiscalização da distribuição de energia elétrica. Em assuntos gerais, temos 2 aprovações importantes que já foram encaminhadas para os senhores com antecedência, que é a aprovação da agenda regulatória para 2024, que é um importante instrumento de previsibilidade, de previsão, né, da nossa atuação normativa, está no processo 553-3900-248, e como ponto 2, a aprovação do plano de atividades e metas de 2024, que envolve todas as outras atividades que não são as normativas, e está no processo 1683-3900-230. Então, estou à disposição, o diretor-geral também, para os comentários, observações em relação à nossa agenda regulatória de 2024. Em relação à agenda, só uma observação. Bom, primeiro, aliás, 2. Primeiro, ressaltar, como dito, a importância, né, de termos essa agenda. E uma observação pontual, como os prazos ali estão com entregas referenciadas nos semestres, né? Esse nosso primeiro semestre já tá aí, né, boa parte dele andada, né? Seria talvez interessante ter um acompanhamento mensal, né, daqueles... Sim. Isso, para ver como é que a execução está evoluindo, para a gente ter a garantia de que vai concluir essas atividades todas no prazo. Ótima observação. Então, fica a cargo do nosso diretor-geral o monitoramento, né, junto com as equipes, com as 3 diretorias, 4, né, com a gerência de energia elétrica também, as normas. Muitas delas já estão em conclusão, né, ou já não partiremos do zero, então acho que é possível o cumprimento.
Alguma observação mais, conselheiros? Podemos aprová-las? Não. Eu estou de acordo. Conselheiro Petersen. Muito obrigada. Se não me engano, esta é a primeira agenda regulatória, não sei se pergunto aqui para o conselheiro